Oi, Sakura Suan, e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Higurashi. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho desse fragmento ali, focado na Satoko e no TPI, onde ela engana todo mundo, fingindo os maus tratos ali. E também essa loucura que foi no final de duas Satokos, do que estava acontecendo ali. Então vamos tentar entender até onde dá, na verdade, né? Porque eles não finalizaram pra gente ali uma explicação definitiva, mas tenho aqui algumas teorias baseadas em Hinamizawas antigas e em outros animes também do mesmo autor, então vamos tentar entender isso aqui. Primeira coisa pra gente entender esse fragmento louco que a Satoko fez. A Satoko nas Hinamizawas antigas tem sim esses fragmentos onde o TPI volta pra Hinamizawa e acha que a Satoko tem que voltar a morar com ele pra apenas fazer ela de empregada e maltratar ela de várias formas, inclusive batendo nela. E a gente tem sim essas coisas em alguns fragmentos. A gente tem eles de duas formas. Em alguns fragmentos o Kate decide fazer justiça com as próprias mãos e decide matar o TPI. Então acontece várias coisas depois que ele decide isso. E o fragmento não acaba muito bem, inclusive há essa coisa de mundo feliz onde a Satoko estaria livre do TPI, não acontece nesses fragmentos. E já em outros eles até tentam fazer essa coisa pelos juizados de menores ali, pelo conselho tutelar, e geralmente eles não conseguem apenas em um fragmento que é o fragmento de quase vitória da Rika, onde eles conseguem essa única vitória ali pelo conselho tutelar, e é esse fragmento que eles se basearam para fazer esse fragmento de Go ali. Só que nas dinamizadas antigas e durante esses 100 anos da Rika, a Satoko sim estava sendo maltratada pelo TPI. O TPI sim era uma pessoa ruim que queria fazer ela de escrava ali e maltratava ela e afetava muito o psicológico dela, que, como eu já falei em outros vídeos, nunca foi bom. Ela sempre teve problemas com a família e nessa época ela suportava tudo porque ela achava que o quarto do Satoshi tinha que ser preservado, senão ele não ia voltar. Então muitas vezes o TP ameaçava ela com isso, que ele ia queimar a casa, ia fazer coisas se ela não obedecesse ele. E também ela tinha uma coisa de achar que ela tinha que ser forte, suportando qualquer problema, que só assim, só se ela fosse forte, o Satoshi voltaria, porque até então ela nunca soube o que tinha acontecido com o Satoshi. Isso nas dinamizadas antigas, então esse era o drama dela, era algo real, era um dos fragmentos mais sentimentais, assim, que tem, bem dramático mesmo, esse da Satoko. Só que em Go, como ela já tinha assistido todos os 100 anos da Rika, ela viu tudo e dessa vez ela quis usar isso a seu favor. Inclusive, no final de Higurashi Go, a gente vê ali o TP, acho que no episódio 23, se eu não me engano, ele se arrependendo ali, porque devido a essas mudanças de fragmento da Satoko, as pessoas em volta da repetidora, vamos dizer assim, acabam tendo esses lapsos de memórias e de vez em quando, por milagres, eles lembram do que aconteceu em Hinamizawas antigas. Então ele acaba lembrando do passado dele, de quando viriam pessoas ali atacar ele e matar ele pela vida que ele leva mesmo. Então ele começa a repensar se deveria agir de forma diferente. E isso inclusive é uma coisa nova. Nas dinamizadas antigas não mostra pra gente esse final do TPI ali. A gente nem sequer sabia se ele morreria ou não após os acontecimentos com a Satoko. Então em Go ali mostra pra gente que ele então teria um fim trágico pela vida que ele leva, e que as próprias pessoas ali com quem ele convive acabariam dando um fim nele. E ele vê essa morte dele seguida ali várias vezes. Ele acorda como se fosse um sonho e depois acontece a mesma coisa, vem mais pessoas entrando na casa dele e matando ele de novo. Então até uma terceira vez ali que ele acorda e consegue sair de lá e decide então mudar de vida
ele fica muito traumatizado com aquilo porque é um sonho muito real, porque provavelmente é uma lembrança de outras dinamizadas e que faz ele mudar de atitude. Então a gente tem esse TP ruim das dinamizadas antigas totalmente mudado. Ele virou TP anjinho ali que quer se reconciliar com a Satoko. Só que a Satoko dessa vez não é mais um anjinho. Então ela dessa vez usa ele a favor dela e faz uma coisa que eu acho péssima, que é manipular ele. Pros amigos ela fala que tá sendo maltratada. E pro tio ela fala que tá sendo maltratada na escola. Então o tio tenta proteger ela ali em casa, não deixando ela ir, tentando fazer o melhor possível pra ela. Ele muda, tipo assim, gente, quem conheceu o TP na Renamação Antiga, vocês não estão entendendo o nível que ele mudou. E assim, ela principalmente tem uma cena onde a tia, a professora, vai lá pra ver como Satoko tá e ele maltrata a professora. Tipo, né, essa cena na Renamizal Antiga, ele realmente não tá nem aí pra Satoko e vai lá só pra mandar a professora embora e continuar prendendo a Satoko nesse fragmento antigo. A Satoko tá lá dentro, cheia de febre, sendo explorada, apanhando, uma coisa horrível. E dessa vez não, dessa vez tá tudo bem e ela só finge pra professora. Finge pra ele, né, que é a professora que é a malvada da história e ele expulsa a professora dali pra tentar proteger essa torre. Então, assim, como ela conseguiu fazer isso, cara? A oportunidade perfeita dela ali, né, pra ter o mais perto de uma família, ela tava usando pra punir a Rika ali. Tanto o Kate como a Rika, os outros fazem de tudo para tirar ela dali pelo conselho tutelar. Também assim no antigo é muito difícil eles conseguirem. Eles se unem com muita gente, praticamente toda a vila, eles têm que mudar muita coisa, principalmente esse conceito de os road não serem aceitos na vila. Eles têm muito trabalho para fazer isso. E a Sotoko sabia que ia ser assim, então ela tenta manipular o tio dali pelo lado de dentro, falando que eles querem tirar ela dele, querem destruir a família deles pra punir ela, mas, nossa, coitado, ele o tempo todo tentando fazer coisas pra ela. E o interessante desse fragmento é isso, que mesmo ela estando ali manipulando, é o fragmento dela, vamos dizer assim, é o fragmento onde ela sofreu muito. Então, quando ela tem esses momentos ali de forma diferente, digamos ali que o lado humano dela, ou o lado bom, ou essa Satoko antiga, das dinamizadas antigas, ainda esteja ali de alguma forma, começa a querer sair. A gente vê sempre em alguma parte ali uma rachadura, como se tivesse algo se quebrando, como se fosse uma armadura que ela teria feito ali em volta ali dos sentimentos dela, essa armadura de vou me vingar a qualquer custo, se quebrando. Que é onde a gente vê depois no final, quando ela vai matar o TPI, isso se quebra por total, que é quando a gente vê a loucura de dois Satokos no mesmo corpo, uma tentando defender o TPI a qualquer custo, e isso foi muito lindo de se ver, porque desde que começou o Gol, foi a única vez que eu consegui ver a Satoko antiga, foi naquele momento ali. Então, eu sei que quem não assistiu muito os antigos não sabe muito a personalidade da Satoko, mas ela é assim, ela é boa e frágil também. Então, é o único momento que eu vi a Satoko antiga ali. Então, eu torci muito pra que essa Satoko vingasse e acabasse com essa outra que tava me deixando louca de tantas maluquices que ela tava fazendo. Então, mas acaba que não, né? Ela tenta muito ali tentar proteger o TP e fala pra ele fugir. É óbvio que ele não entende nada, né? Primeiro só do campeão tá arma pra ele, coisa que surpreende muito ele, porque ele tava sendo tudo pra ela, né? Tava sendo muito bonzinho pra ela. E depois ela mesma ali lutando consigo mesma pra não atirar nele, então ele não tem reação de sair. E quando isso é quebrado, essas rachaduras que a gente está vendo durante os capítulos, durante os episódios, quebrada de vez, elas são meio que levadas para o Mar dos Fragmentos, onde está a Ewa lá. E a gente vê então essas duas formas de Satoko ali divididas em corpos diferentes. Acredito ali que o que eles falam pra gente ali no episódio é que seria o lado humano dela e o lado bruxa. Que esse lado humano seria o lado bom e esse lado bruxa seria o que ela teria se tornado
depois de ter feito tantas coisas ruins. E esse lado humano dela diz que chega, que não quer mais torturar a Arika, que desiste, que não quer mais seguir com esse plano de obrigar a Arika a ficar em Namizawa, não quer que ninguém mais morra, quer ficar com o tio dela. Que foi exatamente esse o ponto. Ela mexeu com algo que era dela. Ela foi num nível tão hard que ela mexeu com os próprios sentimentos dela, um fragmento que tocava nela. Que era isso, que ela era maltratada e dessa vez ela estava sendo cuidada. E como eu disse em outros vídeos, o conceito de família da Satoko acabou virando Arika. Porque depois de todas as coisas ruins que aconteceram com a família dela, ela só teve Arika, ela passou a morar com a Arika. E tudo que ela tinha de família era ela. Então por isso talvez essa coisa doentinha em cima da Arika. Claro que não justifica as coisas que ela tem feito, mas quando ela vê de novo essa coisa de família, algo perto ali de família, com o Teppei, esse lado dela sai, acaba sendo mais forte do que a vontade dela de vingança e tal, de prender a Arika. E temos ali quase uma lutinha das duas ali, disputando a arma, e tem uma morte simbólica dessa Satoko boa, dessa Satoko humana, onde essa Satoko bruxa assume o controle total. E dá pra perceber que depois dali a Satoko vai para um nível muito, muito pior do que ela já estava de maldade. Ela faz coisas piores depois de se libertar, vamos dizer assim, desse lado humana da Satoko. Esse lado dela teria, assim, dominado ela. Só que o problema dali são essas ligações que o ator continua querendo fazer, pelo menos parece que ele continua querendo fazer, com bruxas de Umineko. Porque além de quando a Ewa, que a própria Ewa já é uma incógnita ali, a gente termina Sotsu sem uma definição exatamente do que ela é, só que ela é sim referência a bruxas de Umineko. Principalmente a Feterine. Quando ela encontra Satoko, ela já chama Satoko de diversos outros nomes. Eu quero falar disso só num vídeo separado, mas só para poder situar um pouco aqui, ela chama, um dos nomes que ela chama é LD, ela chama a Satoko de LD, e seria uma referência à Lambda Delta, que é uma outra personagem de Umineko, uma bruxa, que, na minha opinião, e por algumas coisas que eu vi ali, talvez teria influência nessa parte bruxa da Satoko. Talvez, não sei, de novo, são teorias, não foi concretizado isso, mas me pareceu nesse episódio, principalmente, que tem uma parte que a Satoko humana fala ali que não sabe quando ela se perdeu, quando ela inclinou para esse lado ruim, e essa Satoko bruxa fala para ela que ela deixou esse, mais ou menos fala isso, que ela deixou esse lado ruim dela sair e que agora ela não é mais a Satoko Rojo humana, uma menina normal, agora ela é uma repetidora, uma bruxa que viaja pelo tempo, pelos fragmentos. E na minha opinião isso quis dizer que ela teria dado espaço para esse lado bruxa dela, com influência, assim, dessa bruxa Lambda Delta. Talvez seja ela, principalmente por falas que tivemos no último episódio de Higurashi Sotsu, que eu vou falar mais pra frente, que inclusive essa Satoko que a gente achou que foi morta ali, que levou um tiro na cabeça ali no Mar dos Fragmentos, essa Satoko humana teria sido devolvida pro corpo da Satoko, não sei, vamos ver. Mas pelo menos é o que parece ali pra gente. Então, essa Satoko humana, Satoko antiga, Satoko que eu conhecia, morta ali, deixada nos Mar dos Fragmentos, e é como se metaforicamente ali, como se o lado humano dela tivesse sido destruído, tivesse sido morto. Então ali não teria mais limites nenhum. Ela faria qualquer coisa, sangue frio. Já estava fazendo, mas assim, a gente viu nesse episódio que era algo que estava sendo quebrado. Essa camada de somar, matar de qualquer jeito, estava sendo quebrada. E o estímulo ali foi justamente esse fragmento que era envolvido nela, com o tio e tal. Então ela não suportou e teve sim uma desistência dela de continuar com a vingança, com tudo, e de cair na real que aquilo estava sendo errado.
Só que não prevaleceu, porque ela acabou sendo morta, teoricamente morta, e esse lado bruxa dela predominou. Depois disso, então, ela volta pro mundo real, mata o TP e depois envolve o Kate nessa trama também. Acaba matando ele pra aparecer depois pro Oishi, que foi a Rika, dizendo que acha que foi coisa da maldição, que foi coisa da Rika, dos Furudes, que tem culpa nisso. E inclusive ela já tinha infectado o Oishi, que é outro que nunca surta, nunca tem essa síndrome despertada. Então ela infecta ele porque vê que ela vai atrapalhar os planos dele, porque ele tá... Gente, o TPI tava tão preocupado em perder a guarda, né, vamos dizer assim, da Satoko. Ele queria viver com a Satoko, cuidar da Satoko, que ele foi pedir ajuda pro Ishii. O TPI e o Ishii nunca se deram, porque o TPI sempre foi um criminoso, marginal, então óbvio que ele não se dá bem com a polícia, mas ele tava tão bom que o Ishii conseguiu ver isso e decidiu ajudar ele. Então ela infectou ele porque sabia que o Ishii infectado não duraria muito ali uma ajuda dele. Outra coisa que eu achei, que eu fiquei chocada com ela, que na verdade eu peguei isso como pista quando eu vi Go, só que eu achei que foi uma falha, achava que era uma falha, mas não. Quando ela liga pra Rika e pro Kate dizendo que foi livre, ela narra o que seria esse final ali quando o TP é preso e ela é libertada. E essa é uma cena muito específica ali, muito forte desse fragmento, que é quando o TPI tá ali por trás dela, segurando os ombros dela, e ela no telefone com o conselho tutelar, tentando decidir se ela fala a verdade, que tá sendo maltratada ou não, para poder ser libertada. Então isso não passou em Go, só teve a narração dela falando de como foi. Então no começo eu achei que era uma falha, poxa, cortaram essa cena tão importante, mas não, foi porque a cena não aconteceu, porque o TP estava bonzinho e não estava maltratando ela. Inclusive eu vou deixar aqui que tem até no encerramento de Go também. Agora vamos a uma falha, sim, essa sim eu achei uma grande falha de troca de ótica ali. Por Higurashi ter essa coisa de capítulos questão e depois capítulos de resposta, mudando a ótica, a gente vê pela visão de outros personagens o que realmente aconteceu, mas é tudo muito bem encaixado, e a gente olha assim, isso aconteceu por causa disso, então naquele momento ele estava fazendo isso. Isso não aconteceu com esse fragmento. Eu fiquei assim, tipo, gente, tem alguma coisa errada, eles não souberam encaixar fragmento questão com resposta. Ou eles quiseram trollar muita gente, né? Porque realmente até esse ponto a gente não sabia que era a Satoko culpada. Mas mesmo assim eu vi como uma falha, não teve muito encaixe esses 2 capítulos e foi o único que eles fizeram isso, entendeu? Em Higurashi Go a gente vê claramente depois da Tanagashi, a Satoko faz o Kate ir com ela até em casa, dizendo que quer dar o taco do Satoshi, que é algo simbólico do Satoshi. Pra ela dar isso pro Kate porque ela realmente estava considerando ele como um irmão. E lá o TPI chega do nada e mata o Kate, né, numa luta ali, acaba os dois ficando caídos. E a Sadoko sai desesperada de lá, de volta ali pro templo para procurar ajuda, talvez. E é assim que é passado pra gente em Go. Só que em Sotsu a gente vê que não foi nada disso. A Satoko que matou tanto o TP quanto o Kate. E depois, por coincidência, o Ishii acaba chegando no momento e ela fala um monte de coisa pro Ishii, falando que a culpada é a Rika, e o Ishii parte louco pro Watanagashi pra matar a Rika. E assim, não teve essa luta nos trollaram. Em Go apareceu uma luta do TPI com Kate e em Sotsu não. Claramente foi essa Satoko que matou eles. Quando eles fazem esse jogo de capítulo questão e resposta e trocam a ótica, é tudo muito bem encaixado. Você não consegue achar um erro ali. Então, já nesse capítulo não. Foi exatamente pra trollar a gente, mas ficou esquisito. E logo depois dali, como o Ishii parte depois da Satoko falar um monte de coisa da Rika, ele parte pra matar a Rika porque, de novo, o Ishii é muito motivado em concluir os casos no Atanagashi, porque um desses casos, o primeiro caso foi do pai dele,
o trabalhador que morreu na construção era o pai do Eishi, então ele é muito empenhado nisso. Então por isso todo esse ódio, e sempre quando alguém tem a síndrome ativada, é por algo emocional que ela tenha passado, eles vão para esse lado assim, a parte mais frágil da pessoa é aflorada ali, e ela tenta, alguns proteger, alguns tentam resolver, baseado nisso. Então o Eishi vai baseado nessa coisa de querer vingar o pai que morreu, teria morrido, e ele acha que foi Arika. Então ele chega na Tanagashi matando todos, né? Porque muita gente vai tentar defender a Arika, inclusive as meninas, Mion, Shion, e acaba só sobrando a Arena. Em Go a gente viu essa cena assim, sem muita explicação, mas em Source a gente já viu que foi porque a Satoko fez essas coisas. E em Source também, depois que ela vê que o Eishi já matou todo mundo, ela chega com a arma e mata o Eishi também. E a Arena fica apavorada, né? Porque ela não entende nada que tá acontecendo. Só que ali ela cometeu um erro. A Arika ainda não tinha morrido e ela achou que sim. Então, teoricamente, a Arika teria visto ela matando o Eishi. Então, seria a pista para ela descobrir que foi a Satoko que estava por trás de tudo. Depois disso, a Satoko atira na Arika para confirmar que ela tá morta, para poder morrer e ir pro outro fragmento também. Mas aí o erro já tinha sido concluído, que é justamente isso. Esse errinho que ajuda, que vem na lembrança da Arika no próximo fragmento, que faz ela linkar as coisas e ver que a Satoko tá por trás de tudo. Então foi basicamente isso. E outra coisa, no começo desse fragmento em cor, a gente tem ali o Kate acordando de uma coisa que parece um pesadelo dele atacando o TP e matando na estrada ali. E essa é uma lembrança que ele tem de outro fragmento, de um desses fragmentos que eu falei que ele acaba tentando resolver as coisas com a Satoko dessa forma. Eu também já comentei esse vídeo, esses dois fragmentos onde a Satoko é maltratada de verdade. Eu comentei já em alguns outros vídeos, então vou deixar aqui no card, caso vocês queiram saber mais a fundo essa história. E que, de novo, fica aí a nossa dúvida se tinha influência dessa outra bruxa de Umineko na Satoko, esse lado humana versus bruxa dela ali, pelo menos foi o que pareceu pra gente, que o lado humano dela teria sido isolado, parecia que tinha sido morto, mas pelo último episódio de Source a gente viu que não, foi apenas isolado para fazer tudo que tinha que ser feito, e não sei até onde a Satoko tinha culpa aí nessa história, já que esse lado bruxa dela, talvez, acho que é por ela ter dado vazão a esse lado ruim, e esse lado ruim saiu e pronto, acabou, não tem mais Satoko boa. Ela agora, a essência dela é aquela. Então acho que foi mais ou menos isso que o anime quis passar, que esse fragmento quis passar, que em alguns momentos você não consegue mais voltar, você vai tão longe, você faz tantas coisas ruins em busca de uma coisa que você acha que é importante ali, que ela achava que era, que em algum momento, quando você vê, cai na real, que você quer voltar com essas ações, não tem mais. Acho que foi mais ou menos isso que eles quiseram explicar, que quando ela quis se arrepender, não tinha, não, peraí. Agora esse seu lado aí humano já praticamente inexistente ou é muito fraco perto desse lado. Eles colocaram ali como um lado bruxa, mas esse lado ruim, esse lado que já cometeu tantas coisas, tantos atos ruins. E esse lado sai, a Satoko fala ali também, esse lado humano fala, que ela queria isso, ela queria viver esse mundo, essa família onde o tio amava ela. É isso que desperta ela para tentar impedir as coisas, mas no que não dá muito certo. Então é isso, esse foi essa loucura que aconteceu nesse fragmento. Muitas reviravoltas, quando eu vi só esse episódio, nossa, agora vai tudo mudar, a Satoko boa vai voltar, mas não, né? Não foi assim que aconteceu, mas tudo bem. Então, foi isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam disso tudo, versão bruxa, versão humana da Satoko. Quais são suas teorias? De novo, que eu falei aqui é uma teoria, tem algumas falas ali, mas nada é tipo, é isso mesmo.
Em nenhum momento o anime fala isso, então temos teorias, como sempre, né? Quando se linka Higurashi com o Mineko, só o que fica são teorias, a gente não tem algo concreto. E então é isso, deixem nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal que ainda vai ter muito vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui, obrigada pelo seu apoio, Matane.